seja muito bem-vinda. Eu sou Camila Russo, planejadora financeira e autora do livro Embaixadores do Reino: Como Glorificar a Deus através das Finanças. Essa é a terceira parte de uma série de aulas sobre investimentos a partir de uma abordagem baseada na Bíblia. Sim, a Bíblia também nos serve de guia para aprendermos a lidar com as nossas finanças de forma sábia, inteligente e, acima de tudo, que glorifique a Deus. Se você não assistiu às aulas anteriores, acesse o link aqui na descrição do vídeo e confere lá. No bloco anterior falamos sobre o mercado monetário, um dos braços de investimento do mercado financeiro. Faltou falarmos sobre os mercados de crédito e de capitais. Vamos então ao mercado de crédito. Nesse mercado, poupadores e tomadores não se encontram diretamente. Existe um intermediário entre eles. Esse intermediário é uma instituição financeira que pode ser um banco ou uma cooperativa de crédito, por exemplo. Aqui, por simplificação didática, eu vou usar banco como exemplo na maioria das vezes. O poupador então aplica o seu dinheiro no banco. O banco, por sua vez, se compromete a entregar-lhe de volta o dinheiro com juros. E como que o banco faz para pagar esses juros e ainda ficar no lucro? Bem, ele empresta para o tomador a uma taxa de juros um tanto maior que aquela que ele tem que pagar para o poupador. Aliás, essa diferença entre o que o banco paga e o que o banco cobra chamamos de spread. O spread é uma característica fundamental do mercado de crédito, afinal o banco, a instituição financeira, assume o risco de emprestar para o tomador. Isso significa que, se o tomador der calote, o banco é quem irá arcar com o prejuízo e o poupador não será afetado, a menos que o banco quebre, é claro. Portanto, o mercado de crédito oferece ao poupador alternativas de investimento mais conservadoras, aquelas que trazem consigo um risco menor e, em contrapartida, oferecem uma rentabilidade menor também. Em suma, a característica básica do mercado de crédito é a intermediação financeira. Poupadores e tomadores não interagem entre si. Sendo assim, a preocupação do poupador deve ser apenas verificar a qualidade da instituição financeira onde ele está aplicando os seus recursos. Uma curiosidade: em dezembro de 2024, os 5 maiores bancos em operação no Brasil cobravam dos seus clientes devedores, em média, as seguintes taxas de juros anuais, de acordo com dados do Banco Central: 367% no rotativo do cartão de crédito, 156% no cheque especial, 58% no crédito pessoal não consignado e 37% no crédito pessoal consignado. Se considerarmos que a taxa Selic, aquela de que falamos no bloco anterior, encerrou dezembro fixada em 12,25% ao ano, concluímos que existe uma enorme diferença entre os juros que os bancos cobram dos seus devedores e os juros que eles pagam para os seus poupadores. Alguém pode dizer: mas isso é exploração, para que cobrar um spread tão alto assim? Veja bem, nenhum banco nos obriga a tomar dinheiro emprestado, não é mesmo? Se decidimos tomar emprestado, decidimos também aceitar as condições que vierem. A principal lição que eu gostaria de fixar a partir desse quadro é a seguinte: se você tem dívidas, o primeiro investimento com o qual você deve se preocupar é quitar as suas dívidas, porque elas tiram muito dinheiro do seu bolso. Mas existe dívida boa e dívida ruim? Será mesmo? Veja, em Provérbios 22, verso 7, lemos que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Com base nesse texto, posso concluir que a dívida não é uma coisa boa, pois ela me escraviza. Se por algum motivo de urgência ou necessidade ou por alguma adversidade eu precisar tomar dinheiro emprestado, que seja então pensando em quitá-lo o quanto antes. Entenda bem, não somos proibidos de contrair dívidas, mas também não somos aconselhados a conviver com elas como se elas não nos fizessem mal. Uma coisa é fato: não pode haver liberdade financeira onde existem correntes de dívidas. Retomando, no mercado de crédito, enquanto por um lado existem pessoas e empresas que tomam emprestado do banco, por outro lado existem pessoas e empresas que emprestam para o banco. Existem algumas formas de emprestar dinheiro para um banco. A pior de todas é deixar dinheiro parado na conta corrente.
Depósitos à vista, ou seja, depósitos que ficam disponíveis na conta e que podemos sacar e movimentar a qualquer momento, não são investimento. Mas para os bancos, são alternativas de captação muito lucrativas, afinal eles não pagam nada pelo dinheiro que você deixa parado na sua conta. Sendo assim, deixe na conta corrente apenas o necessário para suas movimentações dentro do mês. O restante aplique onde o seu dinheiro será remunerado. Outra forma de emprestar dinheiro para um banco é depositando na conhecida caderneta de poupança, ainda hoje uma das modalidades de investimento preferidas dos brasileiros. Conforme já falamos, cabe lembrar que o rendimento acumulado da caderneta de poupança ao longo da última década apenas repôs o que a inflação corroeu. Então, embora a poupança seja uma modalidade de investimento muito popular, existem outras mais indicadas que oferecem segurança e liquidez equivalentes, porém com uma rentabilidade maior. Aliás, o que é liquidez? Liquidez é a facilidade de converter um investimento em dinheiro. Dizemos que o investimento tem liquidez diária quando o crédito do resgate é processado no mesmo dia ou no dia útil logo em seguida. Já uma liquidez D+30, por exemplo, significa que entre o banco acolher a solicitação de resgate e enfim creditar o dinheiro na conta, passam-se 30 dias. A liquidez também pode ser com carência ou no vencimento. Nesse caso, o investidor precisará aguardar até o final do prazo para receber de volta o dinheiro aplicado e os rendimentos. Detalhe importante, a poupança tem liquidez diária, mas os seus rendimentos não são diários. Eles ocorrem mês a mês na chamada data de aniversário. Se eu resgatar antes do aniversário, eu perco o rendimento daquele mês. Essa é mais uma desvantagem da poupança, diga-se de passagem. Prosseguindo, outra forma de emprestar dinheiro para um banco é aplicando nos chamados CDBs, os Certificados de Depósito Bancário, que ao contrário da conta corrente, são uma modalidade de depósito a prazo, ou seja, aquele em que o banco tem uma data definida para devolver o dinheiro ao investidor. Por isso, todo CDB tem um prazo de validade e uma vez encerrado esse prazo, o dinheiro é creditado de volta na conta do investidor. Então fica a dica, acompanhe os seus investimentos para não perder tempo de reaplicar o dinheiro que voltar para sua conta, caso você não pretenda utilizá-lo. Lembre-se, dinheiro parado na conta não rende. Nos CDBs, assim como em algumas outras modalidades de investimento que vamos ver aqui, a taxa de retorno combinada pode ser pós-fixada, pré-fixada ou híbrida. 100% do CDI é um exemplo de taxa pós-fixada. Numa taxa pós-fixada, você não sabe exatamente quanto irá receber lá na frente, mas sabe em que se basear. No caso desse exemplo, você vai se basear na variação da taxa DI. A taxa DI, conforme já vimos, é uma taxa que acompanha de perto a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Já numa taxa pré-fixada, você sabe exatamente o que esperar do seu investimento. Neste exemplo, 10% ao ano. Nada mais, nada menos, independentemente do que aconteça com a Selic ou com a inflação, por exemplo. A vantagem da taxa pré-fixada é justamente essa previsibilidade. A desvantagem, porém, é que se a Selic ou a inflação subirem, aquela taxa previamente fixada pode se tornar defasada. É como se todo mundo passasse a ganhar mais, enquanto você, que cravou uma taxa, ganha menos. O contrário também pode acontecer. Se a Selic baixar, é como se todo mundo passasse a ganhar menos, enquanto você, que cravou a taxa lá em cima, ganha mais. Por fim, numa taxa híbrida se misturam as duas coisas. Parte acompanha a variação de uma referência de mercado e parte é pré-fixada. Neste exemplo, o retorno irá depender do comportamento da inflação medida pelo IPCA, acrescida de uma taxa fixa de 3,5% ao ano. Agora, veja só que interessante, essa taxa fixa, que é acrescentada à variação da inflação, representa o ganho real de que falamos no bloco anterior, ou seja, o ganho que efetivamente sobra no nosso bolso depois de repor o que a inflação corroeu. Prosseguindo, um CDB pode ter liquidez diária, liquidez com carência ou liquidez apenas no vencimento. É importante estar atento a esse aspecto na hora de investir. Sempre que você se deparar com um CDB que paga uma remuneração muito acima da média, pode ser à custa de não poder movimentar o dinheiro por alguns meses ou ter de aguardar até o vencimento para poder resgatá-lo.
Se isso não for um problema para os seus planos de usar o dinheiro, siga em frente. Do contrário, prefira ganhar menos, mas com a possibilidade de ter o dinheiro disponível assim que você precisar dele. Via de regra, um CDB com liquidez diária geralmente oferece uma rentabilidade menor, ao passo que um CDB com carência ou com opção de resgate apenas no vencimento tende a oferecer uma rentabilidade maior. Outro aspecto importante a considerar com relação aos CDBs tem a ver com a incidência de imposto de renda. Neste e em outros investimentos similares, a incidência do imposto de renda segue uma tabela regressiva, isto é, uma tabela onde a alíquota do imposto de renda diminui conforme você deixa o seu dinheiro aplicado por mais tempo, chegando ao mínimo de 15% de imposto sobre o rendimento no caso de aplicações com mais de 720 dias. Ou seja, quanto mais tempo você deixa o dinheiro aplicado, menos imposto você paga. Só reforçando, o imposto não irá depender da data da validade do seu CDB, mas do tempo total que você mantiver o dinheiro aplicado. Outras formas mais comuns de emprestar dinheiro para um banco são a letra de crédito do agronegócio e a letra de crédito imobiliário. Estas são duas modalidades de investimento bastante parecidas com o CDB, com a diferença de que não oferecem liquidez diária, portanto, não são indicadas para compor uma reserva para emergências, por exemplo. Em compensação, o seu rendimento é isento de imposto de renda. É importante levar isso em conta. Hoje, por exemplo, na tela de uma corretora, encontrei a oferta de uma LCA que oferece um retorno pós-fixado de 92% do CDI com carência de 280 dias. Caso eu venha investir nessa LCA, completada a carência, eu poderei resgatar o valor aplicado sem incidência de imposto. Embolsarei então 92% da variação do CDI no período. Também hoje, no dia que estou gravando essa aula, encontrei um CDB que paga 104% do CDI, porém com liquidez no vencimento daqui a um ano, isto é, 365 dias. Isso me permitirá embolsar, ao final, já líquido de imposto, aproximadamente 86% da variação do CDI no período. Comparando aos 92% que eu receberia no LCA, não seria tão vantajoso. Perceba, portanto, que o imposto de renda faz diferença na comparação entre CDBs, LCIs e LCA. Mas esteja atento, sempre respeite o seu perfil de investimento. Lembrando que LCIs e LCA geralmente estão atreladas a condições de carência maior ou até o impedimento de resgate antes do vencimento. Por fim, é importante saber que os recursos que emprestamos para os bancos estão ao alcance da cobertura do Fundo Garantidor de Créditos, também conhecido como FGC. O FGC existe com o propósito de resguardar o equilíbrio do sistema financeiro nacional, dando assim tranquilidade aos poupadores. E como funciona essa garantia? A regra é simples, o FGC cobre até o limite de R$250 mil por instituição, por CPF, limitado à soma de R$1 milhão a cada período de 4 anos. Vamos fazer de conta que você tem num banco qualquer R$5 mil aplicados em poupança, R$43 mil em CDB e R$2 mil em conta corrente, R$50 mil ao todo. Se esse banco vier a quebrar, o FGC garantirá que você receba, neste caso, 100% do valor que você mantém depositado ali. Agora, suponhamos que você, por azar, tenha conta em outro banco que também venha a quebrar. Faz de conta que ali, somando conta corrente, LCI, CDB, etc., você possui R$450 mil aplicados. Quanto o FGC irá garantir que você receba de volta? R$250 mil, pois este é o valor máximo que ele garante por instituição. Detalhe, somando o que você tinha nas duas instituições, isto é, 50 mil de uma, 450 de outra, você poderia ter recuperado todo o seu capital investido, 250 mil por instituição. Mas como esse dinheiro estava distribuído de forma desproporcional, ficando a maior parte concentrada em uma das duas instituições, a garantia do FGC ao final só lhe devolveu 60% do total. Por isso, na medida em que as nossas aplicações forem ganhando corpo e volume, é importante, na medida do possível, distribuí-las de maneira proporcional entre os bancos com os quais nos relacionamos. Fica a dica. Pois bem, para fecharmos esse terceiro bloco, gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe importante que encontramos na Bíblia, lá na parábola dos talentos. Leia comigo em Mateus 25, versos 26 e 27.
Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Em outras palavras, servo mau, se você tinha medo de arriscar perder o único talento que eu lhe entreguei, por se sentir incapaz de multiplicá-lo como os outros servos fizeram, por que então você não aplicou no banco para que rendesse juros? Podemos ver aqui nesse texto uma clara referência ao mercado de crédito. Mas o ponto que eu quero destacar é que deixar o dinheiro aplicado no banco, rendendo juros, era o mínimo que o senhor da parábola esperava que o seu servo fizesse. A conclusão a que eu chego é a seguinte: o mercado de crédito é como se fosse um ponto de partida, um estágio mais básico, primeiro de vários degraus que precisamos avançar a fim de multiplicar os recursos que Deus nos confiou. Portanto, se você é leigo e inexperiente no mundo dos investimentos, o mercado de crédito é um bom lugar para começar a aprender, mas não é um lugar para você ficar com os seus recursos totalmente aplicados para sempre. Precisamos aprender também sobre o mercado de capitais, onde as oportunidades de investimento oferecem perspectivas de retorno bem mais interessantes. Então nos vemos no próximo bloco, onde iremos aprender sobre o que é o mercado de capitais.